Ora, bom dia, boa tarde e boa noite para todos os que estão a ver aqui esta live em replay. Olá, boa noite para os que estão ao vivo. E chegamos então aqui às séries de lives pré-evento novo imobiliário. Bom, e fazer já aqui entrar outro anfitrião, né? Que é a conta do novo imobiliário. Para lá então enviar aqui o pedido. Já está. E agora vamos lá aqui aceitar os pedidos todos. Vamos lá. Aceitar aqui este certinhos. Ora, este já está aqui a entrar. Isto vai ser muito rápido. Ora, só. Já está. E agora aqui também. Ok, espetacular. E agora vamos aceitar aqui os outros dois convidados. E já agora fazer só aqui uma introdução. Estas lives são lives pré-evento novo imobiliário que vão acontecer no dia 21. Aliás, o evento vai acontecer no dia 21 e 22 de novembro na Figueira da Foz. E hoje tenho dois convidados muito especiais. Todos conhecem, seguramente conhecido. Aliás, os dois, digamos assim. Mas pelo menos eu sei que conhecem aqui nas leads da formação imobiliária. O Vítor Neves vem aqui falar um pouco connosco e também o grande David Rufino, um inovador na área do imobiliário, mais na área da tecnologia, comunicação, fotografia e a crescer aí por todos os poros dentro do setor, fornecendo-nos aqui cada vez mais com mais serviço. Por isso vou agora aceitar aqui as duas pessoas que tenho aqui à espera já. Então bora, o Vítor. É por ordem. Ora, só ver se o Vitor entra entretanto. Ora, aí está, o Vitor já cá está. Olá, olá. Olá, então, Olá. Vou já puxar para cá o Rufino também, pode ser? claro. Bora lá então. Vamos lá ver se o Rufino entra entretanto. Ora, aí está. Olá. Estás-me a ouvir? Para cá toda a gente, pelos vistos. Estamos cá todos, pá. Então, Rufino, que tal? Oh, sou o doutor Vitor, bem Como disposto? é que estamos? É, bem dispostos. Ok, está muito bem. Todos no local de trabalho, não é? Todos no local de Todos trabalho. no local de trabalho. Pelos vistos, sim. Isto são uns tristes. Bem, David, se soubesse as vezes que falo no seu nome, nem imagina. Eu sei, porque depois há algumas pessoas que vêm falar connosco. Portanto, É que, na imagino que sim. realidade, eu acho que não há ninguém tão bom no país quanto o David, a verdade é essa. Obrigado. Não, Mas há uma razão por isso. Há uma razão por isso. Porque o primeiro contacto, e já assim a talho fosse o primeiro contacto que eu tive com o imobiliário foi com o Vitor. portanto, não Portanto, podia ser melhor, naturalmente. portanto comecei logo com boas referências e dificilmente podia fazer má figura. Obrigado, também. Mas isto é Obrigado por verdade, isso. atenção, isto não é conversa de amigos, isto é mesmo verdade. O meu primeiro contacto com o imobiliário foi através do Vitor. Portanto, a coisa começou por aí. E foi um gosto. E E são os continua a dois. ser, continua a ser, E continua a são os ser. dois espetaculares. E para mim, quando eu juntei esta dupla, pensei assim: isto só pode ser espetacular, porque juntar Não, eh, estas duas pessoas. Aliás, nós já não precisamos de mais lives. Ficamos por aqui, oh, acabou. oh, Pierinho, isto foi começarem bem, não é? Começarem bem. Nem havia outra hipótese. Olha, antes de mais, muito obrigado aos dois pela vossa presença e pela vossa sempre disponibilidade em alinharem aqui nas loucuras do Pinheirinho. Ao David Rufino, conheci-o depois, o Vitor foi logo numa primeira instância. Aliás, se hoje eu me posiciono da forma como me posiciono, é também muito graças ou não graças à forma como também tive acesso aqui ao Vitor, e tu falaste muito bem, graças a ele. Eu sinto que me facilitou aqui um bocadinho o trabalho nesse sentido, porque parece que a informação já vem toda condensada e bem simplificada, e acho que qualquer pessoa que tenha o mínimo de vontade consegue fazer uma boa figura no imobiliário, consegue ter sucesso com base no conhecimento que o Vitor nos transmite. Não só conhecimento, mas também forma de estar. E mais do que, aliás, do conhecimento, essa forma de estar permite-nos estar em bem
com o imobiliário, bem com as outras pessoas todas. Portanto, Vítor, muito obrigado. Para mim é um gosto enorme, uma honra ter-te aqui. Tenho um privilégio enorme ter-te como amigo. Depois conheci Obrigado, eu. o David Rufino na live que tu fizeste também no Zoom para a tua. Aliás, foi uma live aberta para toda a gente e eu não a vi em direto, mas depois comecei não, fui rever propositadamente e vi que estava ali um projeto espetacular, já tinha ouvido falar sobre a photobooking, a white balance também, estes dois nomes andavam ali muito ao lado um do outro e faz sentido que sim, e senti necessidade de me aproximar também um bocadinho mais do David, porque é uma pessoa que tem inovado e muito no mercado imobiliário, tem feito coisas que à partida parecem impossíveis, mas é só impossível na cabeça de quem não consegue ver mais. Dos que são visionários e os que não têm medo de arregaçar as mangas, é mais uma coisa a fazer. E, portanto, David, és para mim um exemplo também, não só na inovação, mas também na forma de estar no imobiliário. Obrigado por o pouco que já partilhámos, que para mim significa mesmo muito. Porquê é que estas lives estão a acontecer? No fundo, eu quando pensei nestas lives pensei, bom, nesta altura, enquanto estou a fazer estas lives, ainda vou ter alguns bilhetes para vender e se calhar vou fazer as lives para promover o evento da melhor forma. A verdade é que não precisamos de vender bilhetes porque a sala está cheia, portanto vamos conhecer, Vamos embora. é isso mesmo, vamos conhecer os oradores e os patrocinadores. O David servia tanto como orador como patrocinador, vai como patrocinador e vamos ter a oportunidade também de o ouvir também no palco, de uma forma diferente do Vítor. E no fundo, estas lives servem para isso, para abrir o apetite ao que vamos ter acesso dia 21 e 22 de novembro na Figueira da Foz, neste evento que é o Novo Imobiliário. Para quem ainda não me segue ou não segue nem o Vítor, nem o David, de pessoas que estão aqui que só seguem um de nós, portanto, o que têm que fazer é seguir-nos a nós todos, porque de certeza absoluta que vão ter muito valor acrescentado. E começando já aqui, a primeira pergunta, e se calhar começava também pelo Vítor, porque foi a primeira pessoa a entrar nesta live, a seguir a mim, como é óbvio. Tu estás Portanto, cheio de vontade de dizer vamos começar pelo Vítor, que é o mais velho, mas encolheste. não. Por acaso não sei, não faço ideia se é, não faço ideia, não faço Adoro, ideia. adoro a tua forma simpática Não faço ideia. Olha, já me estou a inquietar que já me estou a reposicionar na cadeira. Bom, pergunta muito simples, porque acredito que estejam aqui pessoas que não nos conheçam aos três, portanto, e podem haver pessoas aqui que ainda não te conhecem, Vitor, e todos os dias tu recebes novos seguidores, e isso é uma prova de que o mercado ainda precisa de saber quem tu és, e por isso pergunto de uma forma simples, explica lá aqui à nossa audiência quem és tu, Vítor Neves. Bom, eu sou um igual aos outros todos, que nasceram neste planeta. Pela força da gravidade mantemos-nos presos à crosta terrestre, ainda, por enquanto. Pelo mesmo motivo, de vez em quando andamos à superfície do oceano, que também é bom, não tenho afundado em vez de uma das anteriores. Estou a brincar. Naturalmente, pronto, sou alguém que se apaixonou pelo setor imobiliário, como todos, se calhar, ou como muitos de vós que estão aqui. Tive o privilégio, de dizer isto de forma sucinta, de entrar no imobiliário aos meus 22 anos. Portanto, não me deram a oportunidade de experienciar grandes outras atividades profissionais, porque era muito novinho e, portanto, quase comecei aqui. E ao começar aqui, percebi claramente que isto permitia-me ser feliz, viver, de certa forma, viver de uma forma mais digna, mais de acordo àquilo que eu pretendia, desde que eu fosse trabalhador. Ou seja, eu tive a oportunidade de vir experienciar um trabalho que iria ser muito justo comigo, em que eu iria ganhar bem se fosse bom e ganhar mal se não fosse bom. Portanto, eu não ia enganar ninguém, nem ninguém me iria enganar a mim. Mas permiti-me vir para um emprego onde eu pude saber o meu valor. Muitas pessoas têm muito valor, mas vão para um emprego onde lhes pagam ordenado e, naturalmente, elas nem sabem quanto valem, porque ganham aqueles 1.500 ou 2.000 euros ou 1.000 euros por mês e elas pensam que valem aquilo. Eu tive a sorte de vir para o imobiliário, estou muito agradecido aos deuses por causa disso e continuo sempre a agradecer. Ainda este fim de semana, aqui com os amigos em Coimbra, fui à Baixa, entrei numa igreja e agradeci outra vez ao Deus que me protege, me ter posto no imobiliário muito cedo, porque permitiu-me viver com alguma dignidade,
Não vivo em riqueza, nunca vivi nisso, mas vivo com humildade, de uma forma muito humilde, muito simples, mas muito tranquila. Permitiu-me procriar-me, portanto, permitiu-me reproduzir-me sem ter que esperar que alguém governe a minha filha, porque eu próprio governo de uma forma absolutamente autónoma, não preciso de ninguém para isso, ou seja, quero é que ela seja feliz. Basicamente, nem todas as profissões nos permitem isto, Pinheirinho. Há algumas profissões em que nos obrigam a ter que estar casados para governar os nossos filhos. Eu, felizmente, entrei no imobiliário que me permitiu viver de forma livre para eu cultivar as emoções como me apetecerem. Bom, então, basicamente, eu estou no imobiliário desde os meus 22 anos e continuo a ser formador no imobiliário há mais de 20. Estou no imobiliário há mais de 30, uma vez tenho 53, e continuo a dar muita formação todos os dias. Portanto, eu já hoje estou desde as 9h30 até às 6h30. Tive aqui este intervalo para conduzir até ao escritório. Basicamente faço isto todos os dias, dou aulas em 3 faculdades diferentes, como todos sabem, e também sou avaliador imobiliário. Portanto, eu divido-me em 3 profissões. Na formação, que é o número 1, nas aulas, que é o número 2, e na avaliação, que é o número 3. Depois tenho outras profissões, mas não são remuneradas, que é ser amigo, tem outro tipo de remuneração, mas basicamente, para quem me quer conhecer, é isto, não precisa de muito mais do que isto. Sou um fulano que vou muito pela PNL também, como sabem, toda a gente já sabe isso, portanto está tudo certo. Muito bem, muito bem. Acho que o pessoal aqui todo, acho que toda a gente conhece, acho. Quem é que não conhece? Já agora podem dizer aqui, olha, a Ana Viegas está-se a rir. Já agora Não podem está a dizer rir, boa não, noite. está a suar. Está assim, naquela. Estás aqui a dar, aqui a Já dar. agora deixa-me dizer que a Ana Viegas foi das poucas pessoas na vida, mas que eu aprezo muito por isso e a tenho na maior consideração, de me dizer que a primeira vez que me ouviu detestou-me, o que para mim é um gosto. Eu digo muitas vezes o nome da Ana Viegas, porque as pessoas dizem, eu adoro. Olha, não são todos, atenção, que conheço pelo menos uma pessoa que a primeira vez que me viu detestou-me. Mas agora dou-me bem com a senhora e gosto muito dela. Sempre gostei na mesma, mesmo que ela me continue a detestar, até porque os sentimentos são unilaterais, não são bilaterais. Vamos lá. Bom, bora lá. Então, o Daniel diz que não sabe quem tu és, Daniel Batista. Portanto, então bora lá, continuando. Então, David, eu fiz uma pergunta só pela metade ao Vitor, visto como é a primeira live, sou perdoado, mas o Vitor acabou e bem por me responder à pergunta por completo. Não seria de esperar outra coisa, não é? Portanto, David, diz-me lá, que explica a estas pessoas quem tu és e o que é que te move no setor. Ora, eu não comecei no imobiliário com 20 anos, eu não sou, originalmente não sou desta área, eu sou de farmácia, portanto é uma coisa que não tem Adoro, adoro. rigorosamente nada a ver. Na verdade, eu fiz análises clínicas e depois farmácia, não porque queria ser farmacêutico, mas porque trabalhava numa empresa de diagnóstico clínico e a minha área sempre foi uma vertente mais comercial. E, curiosamente, houve uma altura em que, por causa daquelas crises, 2011 e por aí fora, em que eu tentei trabalhar no mercado imobiliário e, curiosamente, concorri para a empresa onde trabalha o Vítor, não conhecia o Vítor de lado nenhum, e essa empresa não me chamou para, essa agência não me chamou para entrevista. Não sei se é para o meu currículo, se é para eu ser da Margem Sul, eu sou do Barreiro, mas não me chamou. Mas não tinha culpa, porque eu também fiz os psicotécnicos para trabalhar como comercial de um portal imobiliário e, na verdade, chumbei nos psicotécnicos. Eles disseram, lá os psicólogos deles, que eu não tinha perfil comercial. Mas depois Claro. tive o prazer de poder trabalhar, e isto o universo juntou-nos, não é? Na mesma empresa onde o Vítor dava formação, e na E dou, altura e dou. ainda dá essa formação, mas na altura eu comecei a trabalhar no imobiliário não como consultor nem nada disso, mas basicamente a vender agências, a abrir franchisings. E foi numa das formações que eu depois, mais tarde, já tinha aberto algumas agências, tive a oportunidade de assistir a um bocadinho da formação que o Vitor dava, em que eu percebi-me que não era só abrir agências, que havia depois todo um trabalho que era feito a partir daí. E foi nessa altura que eu percebi que uma das coisas que. Isto vai há 10 anos, se não estou em erro, Vitor, deve ser para aí 2013, 2014, portanto, já vai há uns tempos. Que uma das coisas que poderia ser melhorada era a forma como os imóveis eram comunicados, a forma como eram apresentados. Portanto, longe de haver as tecnologias que havia hoje em dia, nessa empresa onde eu conheci o Vitor, não houve propriamente aquela abertura para podermos criar o projeto lá e aquilo ficou mais ou menos ali em banho-maria,
No entanto, o contacto com o Vítor manteve sempre. Nós ficámos amigos, eu pelo menos gosto de pensar que sim, desde Ah, essa altura. E há uns anos, pronto, 10 anos depois, em 2000 neste caso em 2018, 2019, 2018 mais por aí, tive a oportunidade então de conhecer a pessoa que se veio tornar o meu sócio, o João, e quando pensámos em finalmente pôr este projeto em andamento, chamado White Balance, liguei para o Vítor, porque vi que o Vítor tinha uma casa à venda na altura, e pedi ao Vítor se ele não se importava de me dar as fotografias que ele estava a usar na altura e nós íamos lá fotografar sem qualquer custo. Foi assim uma história toda muito em cima da hora, e fomos fotografar a casa do Vítor. Isso foi o arranque para aquele projeto que se tornou na altura White Balance e que depois mais tarde foi evoluindo ao longo do tempo. Portanto, aquilo basicamente que nós fazemos é começámos por ser uma produtora de conteúdos multimédia, fazer fotos e vídeo, começámos pelo segmento luxo. Portanto, a casa do Vítor serviu-nos para entrar na Christie's, na Sotheby's e por aí fora, que era o portfólio que nós tínhamos para poder mostrar. E depois, a partir daí, nós fomos sentindo outras necessidades e começámos a desenvolver software. Foi aí que apareceu o photobooking, foi aí que apareceu o marketplace. Depois é a partir daí que vão surgir novas coisas que nós estamos a desenvolver. Daí eu hoje ter mandado uma mensagem para o Pinheirinho a ver se íamos almoçar, porque eu tinha aqui umas coisas para lhe mostrar. Mas pronto, basicamente o meu início no mercado imobiliário teve muito a ver e muito graças ao Vítor também por estar por lá e por nos motivar a continuar. eu tenho que dizer algo. Hum, a realidade é que eu tinha a minha casa à venda há quase um ano e a casa não se vendia. E eu julgo que partilhei isto na altura com o David também. Falámos Ela, disso, sim, sim. ela não se vendia e aquelas fotos que ele me pediu eram fotos de um fotógrafo profissional, não eram minhas. Eram fotógrafos de um fotógrafo, eram fotografias de um fotógrafo profissional, mas na realidade o David Rufino utilizou-as para mostrar o antes e o depois dele ter aparecido. Ou seja, imaginem se ele usasse umas fotos minhas, o pessoal até tinha náuseas. Por sorte, ele comparava já de um fotógrafo profissional com as dele. Posso-vos dizer que a minha casa vendeu-se logo a seguir. Foi coincidência. Isto é como o Feng Shui. Sim. Nós aplicamos as técnicas do Feng Shui, por coincidência a coisa flui. E o David Uhum. Rufino na minha vida foi isto. O David foi isto mesmo. Eu tenho no melhor apreço, continuo hoje a dizer em todo o lado, toda a gente é testemunha. Aliás, está aqui a Paula Cristina agora a rir-se. Ainda agora demos a nossa live quinta e sexta-feira aqui em Coimbra. A nossa live não, a nossa mentoria. Peço desculpa. Mais uma vez eu disse, photobooking será sempre a empresa que em fotografias e vídeo, enquanto quiserem estar connosco, farão parte do protocolo da nossa academia. Porque é a empresa que eu considero a melhor do país. David, e digo isto em qualquer sítio, como sabe. Uhum. Agradeço. Agradeço e nós partilhamos de uma série de valores, como diz o Pinheirinho, portanto faz sentido que a gente continue todos a puxar para o mesmo lado. É isso mesmo, é isso mesmo. Obrigado aos dois pela vossa apresentação tão completa. Eu tinha ideia que estas lives iam demorar meia hora, mas isto E sim, foram de meia hora de cada vez. Vamos lá então tentar, tentar andar com isto para a frente. Para quem está a chegar agora, isto são lives pré-evento novo imobiliário. Infelizmente já não é possível comprar bilhetes, ou seja, já é possível fazer parte do evento, já temos com lotação esgotada. Ainda assim existe a possibilidade de vocês poderem pré-inscrever ou numa lista de espera, para o caso haver alguma desistência, ou até para terem acesso às vantagens do evento do próximo ano. Fica já aqui abrir já o loop. Para o ano vamos ter novamente o evento numa sala maior, depois mais perto saberão qual a dimensão da sala. Estas duas pessoas que estão aqui são duas pessoas que para mim vão, é como a Susana, eu digo, levo-a comigo para todo lado e vocês são iguais, sempre que eu puder eu vou levá-los comigo para todo lado porque são uma ode ao imobiliário em Portugal. E então a segunda pergunta é: o que é que vos fez aceitar o convite para fazer parte deste evento, do novo imobiliário? Começo já pelo David, porque A já guita, está embalado. portanto, basicamente é o cachê. adoro, Certo? adoro, E o adoro, Vítor adoro. também. Quer dizer, o Vítor tem um Eu, Tesla, eu também quer sem um Tesla. dúvida. É, Tem que é. andar com aquela coisa alemã, portanto está na altura de trocar o coisa. Bem, agora um pouco mais a sério. A nossa forma de estar, nós nunca, para que tenham uma ideia, nós nunca fizemos anúncios. Toda a nossa empresa sempre cresceu de uma forma muito orgânica. Nós nunca fizemos anúncios, nunca fizemos publicidade, participamos num ou noutro evento, como é o caso do Silo, Salão Imobiliário de Lisboa, participámos num ou noutro evento, patrocinamos um ou outro evento a algum cliente, mas acima de tudo a nossa forma de estar tem muito a ver com isso. Em termos de exposição, é nestes eventos que nós gostamos de fazer o chamado posicionamento da nossa marca.
Então, que não só já é uma prerrogativa que nós temos da participação nos eventos, mas como, e parece que estamos aqui todos a afagar o ego uns aos outros, com uma grande delicadeza, mas o projeto que o Pinheirinho tem estado a desenvolver e também sempre que eu vejo pessoas que efetivamente estão a esforçar-se para aumentar um bocadinho o profissionalismo que existe nesta indústria, da qual eu dependo diretamente, eu e as pessoas que trabalham connosco. Portanto, eu faço questão em apoiar. Portanto, o simples facto de nós podermos estar presentes e tentar, de alguma forma, apoiar no início do evento, não era preciso rigorosamente mais nada. Portanto, esperamos poder dar algum contributo, mas acima de tudo é por causa disso, Augusto, é nós podermos lá estar, nós podemos também levar um bocadinho do nosso nome e os contactos que temos atrás disso, porque queremos estar associados a pessoas e a marcas e a projetos que elevam o próprio mercado, desta forma como tu estás a fazer. Portanto, a culpa é tua, neste caso. Desta Não, não foi do Vitor, desta é mesmo tua. É sempre O culpa Vitor, do o Vitor, Vitor também é desta culpa do vez, Vitor, porque desta vez não foi ele. O Vitor conectou-nos de uma forma não intencional, portanto, conectou-nos e nós sendo os dois na margem sul, somos habituados a ir para o mesmo metro, roubar carteiras, portanto é normal nós depois encontrarmos por aí. Continuando. Vitor, enfim, Hum, Porque é que diz-me, aceitei? Sim, diz-me, porque é que porque é que aceitei este aceitaste? Vamos desafio? lá. Eu aceitei, eu estava a pensar enquanto o David falava, porque eu gosto muito de ser coerente. Eu adoro gozar o prato, e quem me conhece sabe que estou sempre a brincar. Mas eu adoro brincar a dizer o que sinto e aquilo que eu acho que é coerente e que é verdade. Eu não sei se vim pelo imobiliário ou se vim por ti, porque eu tenho os dois na minha estima. A realidade é que eu gosto muito de ti, para onde fores eu vou. Mas eu posso ir, às vezes, para onde tu vais enquanto amigo, porque gosto muito de ti enquanto Uhum, pessoa e enquanto valores. Mas se eu achasse que o teu projeto era um projeto que eu não me identificava, eu sei que uhum. tu irias compreender ou não poder juntar-me a ti, apesar de te admirar enquanto pessoa e gostar de ti, mas não me identifico com o teu projeto, eu não iria. A verdade é que eu identifico-me com o teu projeto, eu gosto muito de ti, acredito no que tu fazes, na intenção com que fazes. Por outro lado, eu aceitei também este desafio pelo imobiliário, porque o imobiliário merece algo que o faça crescer. Os consultores imobiliários merecem coisas que os dignifiquem. Eu estou um bocado cansado de ver gente a maltratar os consultores imobiliários só porque lhes apetece, ou só porque eles ganham muito. E a vontade que eu tenho quando ouço isto é dizer logo às pessoas: ouça lá, mas para que é que há de estar a ganhar miseravelmente nesse emprego? Porque é que não vem para consultor? Venha para cá, venha para consultor e vai ganhar mais. Ou seja, tudo o que for para contribuir para o setor, eu estou sempre nelas. Desde que me convidem. Quem não me convida, eu não vou. Quem me convida, desde que eu tenha disponibilidade, vou. Depois tenho muitas vezes que não vou porque não tenho dias. Mas no teu caso, marcámos com muita assistência e ficou logo salvaguardado. Portanto, basicamente, enquanto eu ainda acreditar que agregue valor, porque isto pode terminar a qualquer momento. Eu, neste momento, ainda acredito que agregue valor. Enquanto eu acreditar que agregue valor e que estou a construir as pessoas e que não as prejudico, porque pode haver alguma altura em que eu, se não estiver atento, eu com as minhas teorias estou a pôr as pessoas para trás. Não quero nunca isso, é de estar sempre na vanguarda. No momento em que eu sinta que eu estou a pôr para trás, deixo o banco para outro. Portanto, ainda continuo a agregar, portanto, eu estou-te agradecido pelo convite, mas também acredito que possa vir contribuir positivamente para as pessoas. E, portanto, eu não sou a favor de técnicas de vendas, não sou absolutamente a favor. Adoro os vendedores, acho tudo o máximo, até porque eu, quando compro um carro, vou comprá-lo a um vendedor daquela marca. No entanto, e portanto eles fazem falta. No entanto, eu não treino vendedores. Isso há outros colegas no mercado a fazer, até, acho eu, de uma forma muito consistente. Eu treino consultores. Portanto, quem quer desenvolver competências para as oferecer aos clientes e eles, com base no conhecimento, decidirem o que acham ser melhor, eu estarei sempre nisso. E como acho que isso significa ao setor, ó Pinheirinho, e sei que tu tens essa corrente, obviamente, então conta sempre comigo, meu querido, como sabes. É dizer que o caixa que estas pessoas recebem, como é óbvio, é muito chorudo. Por eles estarem a dizer isto tudo, isto foi muito bem pago. Portanto, obrigado. Sabes que isto até faz parte da pobreza, sentirmos que tudo funciona em torno do dinheiro, É verdade, mas não funciona em torno do dinheiro. Há é coisas na verdade. vida que têm muito mais valor e muito mais impacto do que o dinheiro. Eu muitas vezes, a única coisa que posso oferecer é um abraço.
mas porque isso não tem preço. Ou seja, tu dizeres isso do cachê, isso nem é matéria, nem para mim, nem para o David. O David, com a profissão dele, ganha o dinheiro que ele quer, porque ele é bom no Oi, que ele faz. E eu ganho o que mereço. E eu, com a minha competência, ganho o que mereço. No dia em que eu merecer ganhar mais, vou ganhar mais. Mas não há de ser num evento que vou falar contigo, amigo. Isso não é para nós. Portanto, basicamente. E as pessoas percebem que estamos aqui todos a brincar Não, e é não estou mesmo nada a isso. brincar. Mas Não está estou a bem, a brincar nada. brincar no sentido de brincar aqui no cachê, etc., Sim. nessas coisas. Isso é só para fazer aqui conversa, porque a verdade é que tenho a sorte de poder contar ali com um painel que todos eles disseram que sim à primeira vista e vão perceber agora ao longo das lives que estamos todos alinhados. E basicamente, eu não os melhores os melhores ou os piores formadores ou oradores, mas uma coisa eu tenho a certeza, eu tenho as pessoas que mais querem partilhar ao setor e isso é brutal e só por isso já vai ser um grande evento. Pergunta agora, quando nós pensamos neste conceito de novo imobiliário, o que é que isto te diz, Vitor? Quando se pensa hoje, em 2025, no novo imobiliário, e percebemos que há um Vitor que aquilo que tu ensinas hoje não é assim tão diferente do que tu ensinavas há algum tempo atrás, portanto, as tuas etapas e todos os teus conceitos que tu trazes bem para o mercado imobiliário. Mas quando se pensa neste conceito, o que é que isto te traz à mente? Vou-te dizer, não, aquilo que eu trago hoje não é tão diferente daquilo que eu trazia atrás, porque tu conheces-me há pouco tempo. Porque quem está no setor há 30 anos, tipo, era quase como conduzir um carro de há 30 anos e como conduzi-lo hoje. Tipo, a Ok. cena muda. Mas Apesar de não sabes nos... que, desculpa interromper-te, mas sabes que aquilo que as pessoas dizem é que tu agregas o mesmo valor com a mesma intensidade Ah, de há 30 anos atrás. sim, mas eu sou um gajo intenso, por isso é que as pessoas aguentam um pouco tempo. Portanto, basicamente, tem-se mostrado isso. As evidências estão à vista de todos. Portanto, na verdade, é tão coeso, tão coeso, tão coeso que basta pouco tempo que já representa uma vida. Portanto, o que eu quero com isto dizer é que, o que eu quero com isto dizer, Pinheirinho, é que basicamente, oh David, continuem, o continuem. David é do piorio. O David é do piorio porque uma pessoa quer estar minimamente concentrada e não pode. Mas o que eu quero com isto dizer é que, Pinheirinho, para mim, estar no setor imobiliário, sobretudo neste novo imobiliário, ok, é um nome engraçado, mas para mim é o imobiliário que tem que ser. Se ele é novo, se é velho, é o imobiliário que tem que ser. Ou seja, a forma como as pessoas estavam na mediação há muitos anos atrás é que necessariamente não podem ser estas. E vou dizer-vos porquê. Mesmo os fulanos mais da época jurássica e que dizem eu não preciso nada de formações porque eu já vendo há muitos anos, isso é uma ilusão tão grande. Porque, na realidade, as pessoas que compravam imóveis e vendiam há muitos anos atrás tinham hábitos de consumo, tinham práticas que hoje não estão nada na moda. Portanto, hoje nós estamos a vender imóveis dos netos deles e dos filhos, não aos avós. Portanto, basicamente o que eu quero com isto dizer é que, ó Pinheirinho, eu considero que hoje uma atitude comercial que se tem que ter é de apoio, de ajuda. E se eu quero apoiar alguém, se eu lhe quero dar segurança, se eu quero ajudar, antes de mais porque nós quando falamos na mediação imobiliária não falamos de vendas de casas. As pessoas não vendem casas, as pessoas vendem um serviço imobiliário. E isto é logo a primeira agonia que se tem, porque basicamente os consultores começam a entrar nas agências sem ter informação inicial e tipo, vai angariar casas para vender as casas. Ou quando se diz, sou consultor imobiliário, as pessoas dizem, estás a vender casas. Não. Estou a vender um serviço imobiliário de 5%. Basicamente. Ou seja, o que eu treino é pessoas a venderem os seus serviços, a sua ajuda, o seu conhecimento por 5% de cada vez. Isto porque estamos em saltos, porque para o ano é 6. Portanto, basicamente, a ideia é eu vou ter a casa de um cliente, não pode ser angariar-lhe a casa para lhe vender, porque isso o homem também sabe. E a legislação portuguesa não obriga, nem portuguesa nem lado nenhum, a que se vá ter com alguém para vender o imóvel. Tal como eu posso vender o meu carro, eu posso ir a um stand. E tudo por aí fora, o que quer que seja. Eu posso vender um quadro ou posso chamar um fulano que me venha avaliar isto e que faça um leilão. Portanto, está tudo certo. O que eu quero que se entenda é que tudo tem um preço na vida. E no momento em que eu estabeleço qual é o valor do meu serviço, que eu consigo quantificá-lo, que eu consigo defendê-lo, e tu és eventualmente uma pessoa a quem eu posso oferecê-lo, eu não vou deixar-te na ignorância. Eu vou-te dizer que eu existo. Reconheces valor naquilo que eu faço?
Eu estou aqui para te abraçar, mas não te vou impingir o que quer que seja. Isso é garantido. Já agora deixa-me dizer-te uma coisa que há pouco disseste algo interessante e, portanto, eu digo isto repetidamente. O que eu digo nas formações para as pessoas fazerem nada mais é do que aquilo que eu faço. Ou seja, repara numa coisa. Há pouco tu disseste, não sei se conhecem o Vítor, quem não conhece fica a conhecer. Pois já muita gente não me conhece. Porque, por isso mesmo é que eu aumento os seguidores, porque se já toda a gente me conhecesse, eu já não aumentava nada. Já todos me conhecem, já não aumentava. Apenas podia perder aqueles que vão morrendo, porque os que estão a nascer ainda não têm redes sociais. Ainda demora um tempo até lá chegar. Então, basicamente, claro que há muita gente que não me conhece. Sabes qual é o meu sonho, Pinheirinho? É que todos os consultores me conheçam. Esse era o meu sonho. E aqueles que não gostam de mim, nunca façam o curso meu, porque não se identificam com a minha abordagem. Aqueles que gostam da minha abordagem, então consumam. O que é que eu acho que devem fazer cada pessoa que me está a ouvir, se for do setor? Basicamente, se tem uma pessoa a querer vender um imóvel ou a querer comprar na sua região, o mínimo que devem fazer é oferecer-lhe a sua ajuda. Se essa pessoa quer, é FRA. Se a pessoa não quer, está tudo certo, mas não vamos forçar. Isso é que de Bom, maneira nenhuma. bom. É basicamente isso que eu apregoo. Esse é o meu tema, é a PNL na mediação, como fazer as angariações sem forçar. É isso. Já te vou fazer essa última pergunta para fechar. Já vou fazer essa última pergunta Peço para desculpa, fechar. Mas peço está desculpa. tudo bem, está tudo bem. Aliás, e muito bem, respondeste as duas próximas perguntas, e aliás, à tua e à outra a seguir, que Sim. basicamente era que transformação acreditas que o setor mais precisa neste momento. Ok, mas já lá vamos e eu vou-te deixar depois trabalhá-lo e nem que caíamos aqui em repetição um pouquinho, só para fundamentar. É Olha, é possível, possível é? manifestar? É. Pergunta o Claro que Vitor. sim, ó Vitor. É possível, sim, Vitor, é possível. As pessoas são muito diferentes, claro que é possível. Claro que E sim. temos que aceitar isso, como é Até óbvio. porque eu também não gosto de todas, a verdade é essa, devo Pois, confessar. exatamente, exatamente. Portanto, a pergunta agora aqui Mas ao, gosto do ao Vitor David. Balseiro, isso é verdade. David, se calhar aqui mais numa ótica de inovação, de comunicação, pergunto-te o que é que te traz esta expressão de novo imobiliário? Se tu estás a lutar há tanto tempo, nem sequer a lutar, ok? Estás a servir há tanto tempo, e estás a comunicar há tanto tempo uma forma de, de, de melhor se comunicar também os imóveis, melhor se comunicar o serviço imobiliário que tanto o Vítor e eu também aprovou. Uh, o que é que te diz esta expressão, novo imobiliário? Faz sentido para ti? Não faz sentido? Ora, o imobiliário tem um fator interessante, que é o facto de estar constantemente a evoluir. Tanto que o Vítor pirou-se. Ora, o que é que acontece aqui? O mercado imobiliário faz parte da economia portuguesa, toda a gente sabe disso. E o tipo de mercado da forma como funciona, existe sempre uma quantidade muito grande de gente a entrar, uma quantidade muito grande de gente a sair. Portanto, é preciso, acima de tudo, perceber que o próprio mercado evolui e isto é um processo. E, na verdade, é um processo que nunca vai terminar. A parte da inovação, o mercado imobiliário é meio esquizofrénico. É, que, por um lado, é uma das as PropTechs, ou seja, as startups que criam tecnologia ligada à parte das propriedades, é das que mais existem. Portanto, todos os dias surge uma nova ideia que se vai aplicar no mercado imobiliário. O mercado imobiliário é muito aberto a tudo o que seja inovação tecnológica, mas depois, ao mesmo tempo, é muito fechado no que toca à implementação dessa mesma tecnologia. Ora, Portanto, nem sempre a curiosidade resulta em as coisas serem aplicadas na prática. Ora, portanto, esta questão do novo mercado, há 5 anos atrás também era o novo mercado, há 10 anos, quando eu comecei, também era o novo mercado, e o Vítor pode falar em novo mercado imobiliário em ciclos de 5 anos para trás, até aos seus 30 anos que tem de carreira. Portanto, aquilo que eu acredito mesmo é que esta expressão, aquilo que, acima de tudo, que nos deve levar a pensar é que um processo que nós estamos envolvidos. Nós os três estamos envolvidos, há mais gente que está envolvida nisso também, mas que envolve também uma série de atores que não estão aqui agora. Não só tudo o que se é brokers e franchising que estão a criar novos modelos de negócio e novas formas de recrutamento, a consultores que trabalham nesta mesma área, e depois temos uma série de atores que são passivos, que nem sabem que estão envolvidos nisto, mas também estão, que são os clientes, sejam eles compradores, sejam eles uhum. vendedores, que de uma forma ou de outra, mesmo sem dar por elas, são impactados com estas novas formas de estar, com estas novas tecnologias,
E quanto melhor for o serviço que nós podemos fazer, por exemplo, do nosso lado, a desenvolver essa tecnologia, do vosso lado a comunicá-la e a dar essa formação, e acima de tudo os consultores a implementar essas novas soluções tecnológicas, na verdade o valor é agregado para toda a gente. Portanto, isto é um exemplo muito rápido. Como eu costumo dizer, às vezes temos marcas imobiliárias ou agências que investem milhares de euros em CRMs e novas plataformas e investem tudo e mais alguma coisa porque então o AI, não é? Agora toda a gente tem o AI na ponta da língua e era uma conversa gira para estarmos a pensar, mas depois se as suas pessoas não são formadas corretamente ou se não tenho uma nova plataforma, o tipo de conteúdo que eu lá coloco não está a acompanhar essa evolução tecnológica, nós temos várias marcas que, na verdade, aquilo que têm é uma confusão em alta definição. Para não dizer aqui uma asneira que se calhar o Instagram não ia deixar. Portanto, acima de tudo, é esta questão do novo imobiliário vai ser sempre novo, vai estar sempre a evoluir e, acima de tudo, temos que perceber que isto vai ser uma constante e temos que dar o nosso melhor para que ajudemos, como o Vítor disse ainda há pouco, a dignificar as pessoas que realmente se esforçam e querem levar isto avante. Boa, 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 boa. É verdade, é um bocadinho isso que eu sinto, que é, e o Vítor, e bem, vive o novo imobiliário já há muitos anos. Né? Ele constantemente está a atualizar e tu também és obrigado a isso, e acho que quem se preocupa realmente pelo, pela forma como quer ver também o imobiliário, a forma como quer comunicar, tem que estar constantemente a inovar, não pode estar simplesmente a aceitar aquilo que fez e que resultou uma vez, e como ele disse bem, no dia em que sentir que não está a agregar valor, então se calhar mais vale arrumar os sapatos. Aliás, não sei se sabem, mas eu já fui professor de dança desportiva e eu desisti de ser professor porque percebi que não estava a dedicar o tempo que a modalidade precisava para que eu fosse melhor professor para os meus alunos. Eu desisti de ser professor porque percebia que havia outras pessoas mais competentes para ocupar esse lugar na parte da dança desportiva. Agora, pergunta para vocês, a quarta pergunta, então, esta, se calhar, desviarmos aqui um bocadinho do novo imobiliário em si, do conceito, mas olharmos para o setor, para esta indústria de uma forma lata. E aquilo que eu pergunto é que transformação é que vocês acreditam que o setor mais precisa neste momento? Se é que existe para vocês, pode não existir, Do mas se houvesse sistema. alguma, o que é que vocês... Podes começar tu, Vítor. Obrigado, obrigado, porque eu estou a precisar desabafar ao perguntares isso. O David com certeza compreende e, portanto, o que eu considero que o setor precisa é de profissionalização. Então, reparem, o setor durante muitos anos caracterizou-se e caracteriza-se ainda, de certa forma, de um conjunto de pessoas que estão ao exercício da mediação imobiliária, não porque esse fosse o seu sonho quando estavam no percurso académico, no liceu, no que quer que seja, mas porque, por qualquer motivo, não continuaram na sua atividade vocacional, que tinham sonhado, ou houve um despedimento, ou fosse o que quer que seja, e acabaram por ir ao imobiliário. Acabaram por cair no imobiliário, tipo, vou ver o que é que dá, vou tentar. Eu não sei se alguém se identifica com o que estou a dizer, ou se acham chocante o que estou a dizer, mas a esmagadora maioria, tipo, deixa cá ver. E depois, por acaso, muitos tiveram muita sorte porque a coisa correu muito, muito bem. Ou seja, eles perceberam que não ganhavam isso em mais nada nenhum. Ou seja, basta ser-se um bocado bom que a coisa já flui espetacularmente. Depois a malta ou se profissionaliza, isto é uma bomba para a vida toda, ou tem perna curta e sou rifado daqui a nada. Está tudo certo. Pronto, independentemente disso, porque nós nunca somos a última bolacha do pacote em nada na vida, não é? E podemos ser sempre substituídos. Então o que acontece é que, se na realidade ele for profissionalizado e começar a haver gradualmente, isto é feito por conjuntos de pessoas em ondas, em que começam a haver cada vez mais pessoas capazes, mais profissionais, mais educadas, mais elegantes, em que não seja tipo o grupo de refugiados que vieram aqui para a inserção social, isto começa a ser mais digno. Depois há uma outra questão. É que a dificuldade de recrutamento conduz muitas vezes os diretores de loja, os brokers, a terem quem recrute, porque é preciso capital humano, porque nas empresas de mediação imobiliária fatura-se mais quanto mais pessoas temos, naturalmente. Depois pode haver qualidade, mas primeiro tem sempre que haver quantidade. Então, como se vai recrutar mais, na verdade eu quero é números, números, números e toca, vai angariar. E isso é um vómito. Na verdade, fazer isso é apenas absolutamente ridículo. Porque estamos a pôr pessoas na rua que não sabem sequer o que é que hão de fazer, não foram treinadas, não aprenderam, mas a angariar. Nunca viram documentos, não sabem o que dizer, não conseguem identificar patologias que levam à ilegalidade do imóvel, ou seja, vende-se gado por lebre, e enquanto isto assim for,
não existe uma dignificação do setor à séria. Então o que é que eu defendo? Eu defendo que para isto se ajustar era emergente haver uma política consistente de recrutamento assente num programa de integração. As pessoas são integradas, aprendem a atender pessoas, aprendem, vão fazer formação e não podem angariar. É proibido angariar. É proibido angariar no início. E alguns dizem, nem há amigos. Então, quer dizer, aos amigos vamos entalá-los. Tipo, você não está formado, ainda não sabe matéria, mas como é amigo, angaria e dá-lhes um serviço de caca. Uma vez que ainda não sabe, discordo. Portanto, não pode angariar. A partir do momento que aprenderam, que já sabem, então depois passam à angariação. A angariação é um upgrade desta atividade. Porque mostrar casas e ajudar pessoas na compra é muito mais fácil do que ajudar as pessoas na venda. E como não existe essa profissionalização, isto leva, é uma pescadinha de rabo na boca, leva a que as pessoas pensem, isto que estes gajos fazem por mim eu sei fazer, porque eles não agregam muito valor. Então, se houvesse uma regulação de as pessoas para virem para o imobiliário têm que ter mínimos de aprendizagem. Tem que haver uma formação. Olha, é aquilo em que eu acredito. É aquilo que eu tento oferecer às pessoas. É uma profissionalização completa, que não seja só comercial, que seja comercial e técnica. E a partir do momento que as pessoas sabem isso tudo e então começam a oferecer o serviço consoante estão capazes, naturalmente estamos a dignificar o setor. Faz com que as pessoas que estão dispostas a esta aprendizagem sejam eventualmente menos do que aquelas que estão cá hoje. Ou seja, quem esforça, quem faz, ganha mais, porque é profissional. E isso eu acho que dignifica muito a todos os que cá estão. E começa a haver um reconhecimento de todos os envolvidos, quer sejam os vendedores, quer sejam os compradores, que sentem o valor que é estar com um especialista. É a minha opinião, apenas. Boa, boa. É isso. Acho que estamos todos alinhados em relação a isso e há que Não ter sei, essa. não sei se estamos. Eu acho que pelo menos os três aqui acredito que estejamos. Ahm, em relação ainda a essa questão, não vou alongar muito mais, tenho a minha própria opinião, que vai muito de encontro com aquilo que tu trazes para nós. Mas eu tenho só para te dizer que enquanto os consultores imobiliários forem vistos como um canal de aquisição, como é o Meta-Ads e como é o offline e como é um flyer, as coisas não vão evoluir muito. David Rufino, conta-me, para ti, o que é que sentes que é necessário mudar? Qual é a Bem, transformação que devemos ter? antes de mais, concordo totalmente com aquilo que o Vitor disse. Ok? Portanto, além de mais, eu tenho até uma visão muito semelhante neste caso à que o Vitor, aqui acho que todos temos mais ou menos, porque ninguém aqui trabalha no mercado imobiliário, aqui ninguém é consultor, nós servimos esse mesmo mercado. E numa empresa de serviços, como é o caso da nossa, eu noto muito isso e a diferença. A razão pela qual que nós começámos, pelo o que é conhecido como o mercado de luxo, vá, em Portugal, pois isso também é um bocadinho discutível, e podemos estar aqui a falar o que é luxo e o que é que não é, e por aí fora, mas nós começámos por trabalhar em empresas que estão associadas a esse mercado de luxo por duas razões. A primeira era porque logo à partida a questão do budget não ia ser um problema tão grande como pessoas estando a entrar no mercado. E a grande vantagem em eu ter começado pela empresa onde conheci o Vitor foi que quando criei a minha própria empresa eu já tinha algum conhecimento de como é que a vida funcionava cá fora. Por outro lado, essas empresas já sabiam muito bem aquilo que precisavam. Portanto, têm departamentos de marketing organizado, têm guidelines, algumas não tinham guidelines próprios, mas sabiam o que é que era o conceito e sabiam que para se manter no topo do mercado, a imagem com que eles têm que se apresentar ao mercado é tão importante como o logotipo que tinham no seu cartão. Portanto, nós aí nessa fase não tivemos que estar a explicar coisa nenhuma. No entanto, quando nós depois começamos a ir para um mercado mais de massas, mais de franchising, mais em que já existe um turnover maior, aquilo que nós notamos, acima de tudo, que estamos-nos a transformar numa empresa de formação. Ok? Não é uma empresa de formação como vocês, mas é mais. Temos de ter aqui um fator de educação aqui pelo meio. Educação, Ou claro que seja, sim. basicamente, o que é que nós fazemos? Quando nós vamos a uma agência fazer uma apresentação qualquer, nós não vamos mostrar portfólio, porque isso as pessoas vão ao nosso site e veem. Nós vamos dar dados sobre a importância da qualidade de imagem no mercado imobiliário e começamos com estatísticas do Wall Street Journal e daqui e dali do outro, até chegarmos ao raio das fotos. As fotos é só um produto para depois, é só o veículo para nos poder chegar
àquela imagem profissional que estamos. Portanto, se tudo aquilo que o Vítor disse acontecesse, e quanto mais rápido acontecer, mais facilitava o trabalho de empresas como a nossa, em que é completamente diferente nós chegarmos a um grupo de consultores imobiliários, mas que também são empresários e que estão formados, a quem nós não vamos ensinar o beabá, do que nós chegarmos a uma agência e temos que levar exercícios para as pessoas poderem perceber se as fotos estão tortas ou não estão tortas, se estão desfocadas ou não estão. Exemplos como aquele que nós pudemos fazer com o Vítor, quando ele nos permitiu de explicar que, da mesma maneira que não existe a ordem dos fotógrafos, ou melhor, da mesma maneira que não existe a ordem dos consultores imobiliários, também não existe a ordem dos fotógrafos. Aqui é igual. Portanto, qualquer tacinha de pus com uma câmara fotográfica é um fotógrafo profissional, desde que cobre dinheiro para fazer fotos. Portanto, o facto de nós termos que estar a apresentar exemplos de isto é fotografia profissional, isto é a nossa. Logo de início, eu quando falei com o João, com o meu sócio, eu perguntei logo a ele, olha, que outro termo é que eu posso dar para o nosso serviço e não dizer que é fotografia profissional? Porque isso é o que toda a gente diz. Então vamos ser só mais uns. Ora, essa profissionalização que o Vítor falava, essa formação inicial, isso das pessoas não poderem, hoje entram para uma agência, respiram, têm o cartão, vão angariar, para nós era ouro sobre azul. Porque significava que, quando estávamos a apresentar o nosso serviço a um consultor ou uma agência, o nosso serviço podia não fazer sentido, podia não estar dentro do budget, podia não querer utilizar, e como o Vítor diz, está tudo certo. Claro. Mas sentíamos que estávamos todos a falar a mesma linguagem. E grande parte das vezes nós sentimos que não estamos. Então que aquilo que o mercado precisa neste momento é aquilo que nós procuramos e acreditamos que estamos com o nosso pequenino contributo a estar a fazer aos poucos, que essa profissionalização é um processo, como o Vítor diz, vai por ondas, e às vezes é preciso que venha uma crise para limpar um bocadinho daquilo que está a mais e depois vai ficando, porque o número de imóveis não baixa. Nós temos 50 mil consultores, ou 30 mil, ou 10 mil, o número de imóveis vão ser exatamente os mesmos, e na verdade o mercado eu acho que ia respirar um bocadinho melhor. Boa, boa. E também aproveitei para desabafar. Não, e fizeste Eu bem. posso só dizer uma coisa, Pinheirinho. Eu sei que não Claro. venho aqui hoje, não é o meu tempo. Eu só tenho que responder ao que me perguntas, mas agora, sobretudo, é em respeito pelas pessoas que nos estão a ouvir. Eu dou um conselho apenas no caso de ser útil para quem está a escutar. Uma pessoa que está já no setor e que sente esta é a minha casa, ou seja, este é o meu sítio, é aqui que eu quero trabalhar a minha vida inteira, de facto escolheu bem, porque felizmente é uma área profissional que lhe permite viver com muita qualidade, ou com bastante qualidade. Acima da média, se me permitem. Não quer dizer que outras não sejam melhores, mas acima da média. No caso da pessoa ainda ter muitas dificuldades, esta pergunta interior é que tem que acontecer. É isto que eu quero fazer a vida toda ou não? Se for isto que eu quero fazer a vida toda, aprenda de forma mais demorada, mais acelerada, se é mais difícil, se é mais fácil, não interessa. É isto que eu vou fazer a vida toda e vou viver de forma boa, depois a colher os frutos. Quem não gosta do que está a fazer, quem não gosta de falar com pessoas, quem não gosta de ouvir os problemas das pessoas e de as apoiar nas suas dificuldades, ó senhores, escolham outra coisa. Hoje em dia também há muitas oportunidades em back-office a trabalhar com coisas que não estão visíveis e as pessoas não é porque estão vivas que têm que sofrer. Não gostam disto, vão para outra área. Há pessoas que não gostam de fazer um telefonema. Muitas vezes eu digo, meus senhores, vamos lá fazer um reel. Tudo já a fazer um reel. Porque hoje em dia, sem fazer reels, não temos hipótese. Eles, sou muito discreto. Epá, mas discreto é coisa de pobre aqui no imobiliário. Uma pessoa que é muito discreta, que é muito tímida, não pode estar no setor, porque isto vai lhe trazer fracasso e pobreza. Portanto, a pergunta é esta. Quem se identifica com isto e quer acompanhar a tendência, senhores, vai ter que estar. Demora um bocadinho mais ou menos, mas isto é tudo fácil de aprender. Pode ser um pouco mais trabalhoso, mas é tudo fácil de aprender. Sejam todos bem-vindos. Quem, sem dúvida, que não se identifica com isto, vai para o outro lado. Para que é que estão a perder tempo? Estão a atrasar-se. Vão para o outro lado, mas ao menos não estão a perder energia numa coisa que não é aquilo que sonham e aquilo que gostam. Porque, sem dúvida nenhuma, aquelas pessoas que não querem... É que há gente que não quer aprender. Atenção, eu falei aqui de brokers, mas há pessoas que veem sempre dificuldades. Por muito que nós digamos qual é o caminho, mas no meu mercado, sabe, na minha zona, os o que estão do lado do efeito e não estão no lado da causa.
Essas pessoas, epá, estão sempre a negar. São os negacionistas. Para eles podem estar a ver o sol, dizem que isto é o reflexo de qualquer coisa. Portanto, sem dúvida que também é muito difícil despender energia com esse tipo de pessoas. Portanto, são pessoas que, em minha opinião, estão contrariadas no que estão a fazer. Então essas pessoas descubram o que as faz felizes e sejam felizes enquanto cá estão. Mas deixem quem está no imobiliário fazer bem e poder oferecer um serviço distinto à comunidade, é a minha opinião. Boa, boa, obrigado por este input, fez todo o sentido. Aliás, devemos olhar também não só para o consultor, não só para o broker, mas também, sim, o pessoal está aí a mandar beijinhos e abraços e coisas assim. E beijinhos também e abraços ao Filipe, não sei quem é, mas um abraço O também Filipe para ele. Nazaré foi meu colega do técnico, então, da avaliação de imóveis. Foi verdade, nós falámos nele no outro dia, é É o verdade. meu mano, pá. Então, Mas aqui temos que olhar também para todos os serviços que orbitam em torno do setor. Formação, geração de leads, tudo. E também tem a obrigação de se profissionalizar, também tem a obrigação de aprender com, neste caso, as técnicas do imobiliário, assim como eu senti essa necessidade e por isso estou perto do Vítor para aprender com ele as coisas que eu não sabia porque não estava consciente aliás, eu estava consciente que eram necessárias saber. Agora, para finalizar, agora, tendo em conta e olhando já para o evento, que é daqui a 2, 3 semanas, mais ou menos, começando aqui pelo Rufino. Rufino, o que é que as pessoas podem esperar da presença da Photobooking no evento? Bem, antes de mais, não vão ter que maturar. Portanto, é bom porque eu vou estar mais cá atrás. Ora, a nossa presença, acima de tudo, nós queremos estar presentes. Queremos que nos conheçam, queremos fazer claque e é sempre bom estarmos na primeira edição destes eventos, principalmente porque a gente já sabe que se vão tornar grandes e podemos sempre dizer que estivemos nesse primeiro. Vão poder ver algum do portfólio que nós acreditamos da maneira como os imóveis devem ser preenchidos, mas também lá vamos ter um estúdio montado, precisamos de espaço, dinheirinho, portanto, para isso, Já porque está. a apresentação dos imóveis começa muito na apresentação do próprio consultor. Portanto, isto não é só fotografar casas. Portanto, basicamente nós vamos lá ter um estúdio, portanto, aquelas típicas fotos do consultor, não cruze os braços, por favor. Nós vamos ter lá um estúdio montado e os consultores que queiram atualizar as suas fotografias, os seus retratos, as suas fotografias profissionais, individuais ou de equipa, é um pouco como fazemos no Silo, é só aparecer e teremos todo o gosto em fazer isso. Também é uma forma de nos conhecermos e de darmos um pouco mais às pessoas que vão estar ali aqueles 2 dias connosco na Figueira. Portanto, já sabem, se o Vítor depois começar a ralhar muito convosco e vocês precisarem de descansar um bocado, venham até cá fora e a gente fotografa-vos com aquele ar de quem apanhou. o melhor é o Pinheirinho contratar já um cabeleireiro ou uma equipe deles, porque eu vou despentear-lhes a alma lá dentro. E Isso é depois que eles é. ficam todos erriçados, vêm outra vez todos retocar a imagem Exato. para o David Rufino, pá. Pronto. Pô-los ali no Fazer, seu melhor. Muito bom, fazer as muito bom. costas. Oh, muito bem. Olha, vocês não podem mesmo perder porque vai ser mesmo brutal e é um gosto enorme ter lá a Photobooking, que é uma empresa de renome já a nível nacional em Portugal, uma referência, como diz o Vitor e bem. Olha, Vitor, porque eu quando vejo algumas perguntas que me fazem sentido responder, Eu se sei, calhar eu já tomei nota, sim. A eu Cláudia pedi, Santos e o André Ramos, sim. Posso responder ou exatamente, não? podes responder e depois podes terminar também com a última pergunta. Muito Portanto, bem. acho que É que sim. eu ia te dizer precisamente, antes de responder, que estava a dar uma resposta à Cláudia Santos e ao André Ramos, que eu vou lendo aqui que as pessoas estão a escrever. Aqui. Então, relativamente à Cláudia Santos, é uma constatação, é de facto verdade. Muitas pessoas pensam o que é que eu tenho a aprender, eu já faço isto há muitos anos, mas é de facto um engano em minha opinião pessoal. Porque as pessoas, é como eu digo, eu sou da geração X, vieram os Y, os millennials e não sei o quê, portanto, cada pessoa com hábitos diferentes. Ou seja, quem pensa que manter-se estagnado é a melhor estratégia, lamento. Não é? Pronto. Muitas vezes vejo que em empresas com. Olha, já agora, Cláudia, gostava de dizer uma coisa. Muitas vezes acontece, mas estou em empresas com muitos anos de atividade, com consultores muito maduros, já com muita experiência, e que me apercebo que não têm grandes resultados. Grande volume, por exemplo, de angariações e de faturação.
E eu lanço um desafio ao outro, até para validar aquilo que estou a transmitir, e apanho, tipo, às vezes acontece ter alguém no curso que começou ontem ou começou anteontem, tipo, não pesco nada disto. E eu faço um desafio com o consultor do género, você aceita fazer isto 30 dias comigo? Se fizer isto 30 dias, na próximo mês vem aqui partilhar os resultados à empresa. E constato, por regra, que esses consultores que não pescavam nada disto, mas põem em prática o que aprenderam, angariaram mais do que os outros que lá estavam da época jurássica. Isto faz provar o quê? Que vale a pena fazer formação, em minha opinião pessoal. Portanto, espero ter respondido. Relativamente ao André Ramos, eu concordo, eu acho que sim, desde que seja consciente do que está a fazer. Ou seja, que estabeleça uma meta do género, pá, vou aqui tentar o imobiliário e ver o que é que acontece. E durante meio ano vou fazer as duas coisas em simultâneo. O André, não se esqueça que aquilo que vai ganhar do imobiliário não é nem de longe aquilo que você pode ganhar, porque não tem foco absoluto. Está dividido com duas atividades. Mas já lhe dá para medir. Eu concordo que uma pessoa não tem que deixar o certo pelo incerto só porque existe. Se você tem família, se tem que governar a família, se tem responsabilidades, não dê um passo em vão. Mas o imobiliário é maravilhoso desde que você goste. Mas eu não o conheço, não sei se gosta, se não, nem nunca ouvi, não sei quem é sequer. Portanto, isto para explicar que eu no seu lugar o que fazia é ia experimentar. Se em 6 meses eu visse que se ganharia muito bem, deixava aqui, deixava o emprego em que alguém ousou dizer quanto é que eu valia sem me conhecer e desenvolver uma atividade em que eu vou ganhar o que mereço. Enfim, era o que eu faria. Pinheirinho, relativamente ao que tu me disseste, o que é que eu vou lá fazer? Eu vou falar sobre a forma de fazer as coisas bem feitas com integridade. Relativamente, pronto, está no ramo automóvel, também está no ramo das vendas e não ganha tanto quanto no imobiliário, nem de longe nem de perto, portanto não tem risco nenhum. Mas continuando, a não ser que tenha ordenado base, que deve ter. Então, basicamente, aquilo que eu vou lá falar é como é que nós podíamos desenvolver a mediação imobiliária apenas ao sermos como, ao sermos como somos. Ou seja, eu vou atender as pessoas como atenderia a minha mãe ou qualquer uma das minhas irmãs. Portanto, o meu melhor. E isto vai fazer de mim um gajo muito bem sucedido. Por um lado, porque eu me sinto muito bem remunerado, estou feliz comigo próprio. Ou seja, para viver não tenho que enganar ninguém. Isto é delicioso. Eu, quando vou com a minha filha passear na rua ou alguma cidade passear ou jantar fora ou não me apetece, eu não tenho nunca aqui de cabeça para baixo. Eu só tenho que ir de cabeça para baixo quando já não vejo bem e tenho medo de cair. E, portanto, quero ver o chão para não tropeçar em lado nenhum, porque não olho para baixo para fugir de ninguém. E isso é uma remuneração gigante. Ou seja, o que eu vou fazer é como é que eu trabalharia no setor imobiliário de uma forma íntegra, sem pressionar ninguém, sem forçar ninguém, de uma forma tranquila. Quem quer ficar comigo, vamos abraçar-nos por meio ano apenas nas angariações, que é o tema que eu vou dar. Eu concordo muito com os casamentos apenas por meio ano. É um contrato de 6 meses. Se de facto a pessoa não gostou de mim da mesma forma que eu estou a gostar dela, está tudo certo. Ela que contente conhecer outra pessoa, posso indicar-lhe algumas pessoas aqui da cidade para ela desenvolver uma parceria com qualquer outra pessoa. Se ela acha que está numa fase de solidão, que sozinha faz tudo, é ferrear também. Eu colocar-me ao dispor para tirar qualquer dúvida. Quando a pessoa tiver, isso não me deixa mais pobre, mas na realidade não iria despender a minha energia com essa pessoa. Estou cansado, ó Pinheirinho. Reparei. Mas as pessoas, eu gosto de te ouvir, até cansado. Então, muito obrigado aos dois pela vossa disponibilidade, pelo valor que agregaram. Ficávamos aqui mais não sei quanto tempo a responder perguntas, porque entretanto surgiram aí outras. Se calhar temos que combinar aqui umas outras lives, mas em Zoom até é mais, nós vemos as outras pessoas, é muito mais interessante. Por isso, muito obrigado a vocês por estarem aqui a fazer estas pré-lives do evento Novo Imobiliário, que vai ocorrer no dia 21 e 22 de novembro na Figueira da Foz. Infelizmente, os lugares já estão todos ocupados. De qualquer das formas, se vocês sentem que faz sentido estar neste tipo de ambientes formativos, ambientes de inspiração também, ambientes de networking, acho que faz sentido inscreverem-se na lista de espera que está em novoimobiliário.com e terão acesso aos mesmos direitos, digamos assim, às mesmas vantagens que as pessoas que estiverem lá presentes terão, como por exemplo o acesso ao evento do próximo ano, que há de ser mais ou menos na mesma altura. A vocês os dois, muito, muito obrigado de fundo de coração mais uma vez, pela vossa disponibilidade. Novamente, Espera, não pode ser eh, na mesma altura se não tens problemas em casa. então, não vai ser, não, porque felizmente, As pessoas felizmente o não dia, sabem. Pois. felizmente o dia 22 para o ano não calhar um sábado, portanto está tranquilo. É que as pessoas Está não tudo sabem, bem. mas eu vou dizer.
que o Pinheirinho é o aniversário dele nessa altura e ele, tal não é o compromisso com o evento, que preferiu mudar a data de aniversário dele do que mudar a data do evento. Ele mudou o E cartão eu de cidadão. David, e ele acho que mudou o cartão de as cidadão. pessoas Ele não alterou. sabem, podem não saber isso. E não sei se era para contar, mas olha, temos pena, já está. Não Não me sei, mas tivesses era o único fim convidado de para estar aqui. semana. Era o único fim de semana que o CAI, neste caso o Centro de Artes e Espetáculos, estava disponível para naquele auditório. E ainda fui doido o suficiente para perguntar: então e o do lado, com 800 lugares, está disponível? Felizmente não estava. Senão eu teria dito que sim e teria Olha, feito mas a loucura. a última vez que lá fui ouvir o Pedro Burmester, que é um pianista maravilhoso. Tu poderias até reservar o outro, dizendo que eu também ia tocar nos Olha, intervalos. Tu ias ver o que ia acontecer. É que era toda a população portuguesa do imobiliário a deslocar-se para lá. Porque, pá, uma toda pessoa não depois de cabia, me Vitor. ouvir nunca mais é a mesma. Tem que ser ali onde veio o Papa, para caber a população toda. Opa, Fica para a próxima, mas até ele me vai apetece conseguir. chorar só de dizer isso. Isto aqui sim foi a gozar com todos, a brincar com todos. Mas o resto falei tudo sério. Olha, mas Ok. para quem estiver interessado, Paulo Carvalho vai lá estar a cantar no dia, ou vai lá estar a tocar ou a cantar no dia 21 à noite. Portanto, quem quiser, no pavilhão ao lado, irá lá estar o Paulo de Carvalho. A vocês, mais uma vez, muito obrigado. E já agora posso fazer um convite a todos, a toda a audiência que está aqui, a seguir a este. Aliás, começou agora mesmo uma outra live, dinamizada pela Marina Ferreira e pelo Hélder Batista, onde vão falar sobre o futuro do imobiliário, onde muito provavelmente vão tocar num assunto muito importante e até porque convidei essa associação também para estar presente no evento, que é a Associação Portuguesa MLS, Multi-Listing System. Também Eles, estou lá, também lá eles estou. sim, mas vai acontecer agora uma live, de certeza que eles vão tocar nesse assunto e eu convido-vos todos a irem para a live do Hélder com a Marina, que vai agregar muito valor também, ok? Até amanhã, vamos ter desculpem, vamos ter, ai, caraças, estão a faltar aqui, o Carlos Tavares, Depois dizes, não tem mal. não, os nomes é difícil às vezes de tanta gente. Carlos Tavares e com o Rafael, não, vamos ter o Cláudio do PIA Legal e o Carlos Tavares, porque são tantas lives, tantos dias, tenho que estar a decorar aqui as parelhas todas e, e torna-se difícil depois de um dia de trabalho. Portanto, à mesma hora, 19h30, espero por vocês aqui, tenho a certeza que também vão agregar imenso valor. Portanto, a vocês mais uma vez, muito obrigado, só dizer adeus ao pessoal e pronto, e vamos todos jantar e ainda vou ter muito Eu, trabalho. eu, por a minha parte, agradeço imenso, até porque, sobretudo, vou de coração cheio a saber que eu e o David somos uma parelha, nunca tal imaginei, portanto, será mais Já me uma tinha, forma. já me tinha passado pela cabeça, confesso. David, eu devo dizer que nunca me tinham chamado uma parelha, mas nós nunca morremos, portanto, enquanto estamos vivos, estamos sempre sujeitos a estes gajos Nem termos mais, aqui. nem mais, nem mais. Quais Vingadores, quais que é? Uma parelha, muito bem. Vou Parelha. perguntar ao chat GPT o que é que isso significará enquanto vou a caminho de casa, confesso. Não, pronto, vai ser interessante descobrir isso. Mas podemos fazer até o concerto dos dois. O Vitor toca e eu canto. Ai, Perfeito. adoro. Isso então é Ah, que ia ser à séria. isso ia que ia ser. Os 800 lugares iam ser pequenos. Ia ser Lá pouco para o está. nosso evento. Ia ser pouco para tanta Não tenho gente. dúvida, não tenho Mas é como eu dúvida. disse. Fica para Pinheirinho, o tens de ano. fechar isto, senão a gente os dois não deixamos de Vocês não se acabar com a calam. live. Portanto, Nunca mais junto esta parelha. Acabou. Não, está tudo certo. Aliás, eu no teu lugar, só à conta disto, eu divulgaria cada live a dizer e hoje devemos ter uma Uma nova parelha. parelha. Sempre, exatamente, sempre. exatamente. Acho que fica muito bem, Pinheirinho. Isto A realmente. malta está emparelhada. A É malta, verdade. quando vem de Setúbal, já não há mais nada a esperar deles. É Pronto. isso. Ai, meu Deus do céu. Ok. Muito bem. Tchau. Pessoal, até à Um próxima. abraço. Obrigado.